é erro experimental. Tá? Uma bandeja foi molhada mais do que outra, alguma fator influenciou, tá? Mas esse daqui é o resumo, é a análise de variância de vocês, a tabela da ANAVA. Não é o resumo. O resumo a gente tira esse soma do quadrado, e tira o F calculado e o nível de significância. Ele vai entrar aqui com um asterisco no quadrado médio de tratamento. Para bloco não teve diferença entre os blocos. Ou seja, o experimento, no caso do bloco, está bem montado. Aí vai para o resultado. Como é só uma variável analisada em tratamento, número de folhas, a gente vai saber qual foi o melhor tratamento utilizado. Se foi T0, T1, T2, T3, T4, T5. Aqui ele mudou a ordem, tá? Olha, T1, ele sempre volta do menor para o maior. T1, T3, T4, T5, T0 e T2. O T2 e o T0 foram os piores. Não os piores, foram os menores, mas não diferiu do T5. Também foi A1. Nesse caso aqui, não seria A1, certo? Seria vocês mudarem para A2. Por que A2? Porque não é o melhor resultado. O melhor é que esteja mais número de folhas. Então, o que está A2 aqui, vocês teriam que transferir para A1. Transformar para 1. Isso, vocês copiam essa tabela, colam no Excel, tiram essas casas decimal tudo aqui, coloca na ordem dos tratamentos certo, T0, T1, T2, T3. Isso dá um trabalhinho que é um pouquinho de prática. Vocês têm que mexer muito na planilha. Se abrir, já eu ensino um macete para adiantar o trabalho de vocês, mas vocês vão ter que editar para fazer uma tabela com os resultados que vocês vão apresentar. Tá? Então, os melhores tratamentos, os tratamentos com os maiores valores foram T4, T3 e T1. Notem que T1 foi muito maior do que o T4, mas vocês não podem dizer que foi maior, porque estatisticamente é a mesma coisa, a letra é igual. Se é A2, 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 então, mesmo sendo 2,08 e 3,70, 1,7 praticamente a mais, de folha, uma folha a mais, quase duas folhas a mais, estatisticamente eles são a mesma coisa, por esse teste, tá? Isso porque o CV deu um pouquinho alto, era para ter uma divisão aqui maior. Era para ter um A3 aqui. Na verdade, pessoal, não é A1, A2, não, é AB. Tá? O que é A2 vai ser A e o que é A1 vai ser B. Desculpa, pessoal, o grupo da Cebolinha é a mesma coisa. Acho que estou viajando aqui. O que é melhor é A. O que vai diminuindo os valores vai ser B. Tá? O que é mais interessante para você é A. No caso, o que é A2 aqui vai ser A. E o que é A1 vai ser B. E se tivesse mais, seria C, D, F, E, tá? Agora, a outra variável, a altura. Foi significativo para a altura também. Também teve diferença significativa para a altura. Qual foi os resultados melhores? Quase o mesmo do de lá, tá? T3, T1 e T4. Aqui teve uma ordem, mas não mudou, tá? Mas mudou a ordem aqui desses tratamentos. Por isso tem que ter cuidado na hora de fazer uma tabela para ver que eles mudam também de ordem, tá? Mas normalmente o que é A é T3, T1 e T4. Outra variável aqui embaixo. Essa tabela é bem mais feita de fazer. Danilo, você foi fazer com regressão, foi querer mais trabalho. O pessoal do tomate também tem regressão. Também foi significativo para a sobrevivência. Você vê de novo alto. Mas quais foram os melhores tratamentos? Aqui tem um C, olha. Os melhores tratamentos foram com 50% e 45% de sobrevivência. Não esqueça de botar a unidade de medida, que é porcentagem de sobrevivência. Esses A3 aqui serão A. O A2 vai ser B. E o A1 vai ser C, que são os valores menores, para o que a gente interessa. Para comprimento de raiz, foi significativo, não a 1%, mas a 5%, porque ele deu 0,15. Então, quer dizer que deu 1,5. 1,5 é maior do que 1. Então, ele foi significativo a 5%. Aí teriam um asterisco aqui, não dois, tá? Você vê extremamente alto. 99. Tá? Isso aí a gente já percebeu, já tinha visto pelos dados brutos que o T2, o T0 e o T5 são os tratamentos que germinaram menos, que não tiveram tanta qualidade. Massa seca de parte aérea,
Não foi significativo para a massa seca de parte aérea, nem a 1, nem a 5%. Tá? Para a massa seca de raiz, foi significativo a 1%. Ou seja, influenciou no enraizamento, mas não influenciou na massa seca de parte aérea, apesar de ter influenciado no número de folhas. É por causa do CV, agora que eu olhei aqui. O CV está muito alto. Eu excluiria do trabalho de vocês para não apresentar. Essa informação, essa variável aqui, massa seca de parte aérea. O CV está 263%. Muito alto. Eu não apresentaria o resultado de massa seca de parte aérea nem massa seca de raiz. Apesar de que massa seca de raiz deu um CV alto, mas ainda dá para explicar. E finalizou. Agora eu vou tentar ensinar para vocês o macete do Excel. Deixa eu ver se dá para fazer. Dá para fazer. Tá todo mundo aí pronto para ver o macete? Pronta. Pronto. O primeiro macete é para montar. Danilo, eu acho que eu vou explicar para você que seu resultado tem mais variável. Para montar o resumo da análise de variância, tá? Vocês vão copiar aquele dado que saiu lá no Word do LibreOffice e vão colar no... Oh, meu Deus. Deixa eu copiar do Excel. Aí, viu, pessoal? Vou ir aqui de novo. Acho que o problema é o LibreOffice mesmo. Vamos ver se dá para fazer. Eu não sei o que é que está dando errado aqui, não. Vou compartilhar com vocês a tela. Eu estou usando o Excel da internet, que é de graça. Pessoal, era para estar nivelado aqui também, tá? Mas como você copia um arquivo de um arquivo de texto e passa por uma tabela, ele não consegue dividir as tabelas, as colunas. Está tudo só na primeira coluna, tá? Ele não está nas outras colunas. Isso dá trabalho para você fazer uma tabela no futuro. Como é que isso é feito para ganhar tempo? Vocês vão em dados. Eita, não está completo, não. Só porque eu ia mostrar a vocês. Não está tudo de dados aqui, não. Era para ter um aqui que ele ia conseguir dividir essa tabela que está inteira para em linha. Deixa eu ver se ela aparece no Excel. Oh, meu Deus. No LibreOffice eu não vou nem... Mas qualquer coisa, se o senhor lembrar do comando, o senhor fala e a gente anota o passo a passo. Não... É em dados, aí tem uma figura, um ícone que ele consegue separar. Eu não estou vendo em nenhum deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir um Excel. Alguém? Não, você não consegue não, né? Vocês estão com o Excel aberto aí, clicar em dados, ele fica mais ou menos no meio. Eu vou tentar aqui, professor.
E aí eu vou dizendo o que eu estou enxergando aqui e o senhor vai dizendo e a É gente um vai desenho. construindo passo a passo. Pode É, ser. Deixa eu pode ver ser. aqui. Eu estou com o LibreOffice aberto. Pronto, pessoal, achei aqui. É texto para colunas. Ah, pronto. Vocês encontraram aí dados, texto para colunas? Vamos ver se no LibreOffice tem. Dados. Tem subtotais, provedor de dados, consolidar, esquema, tabela dinâmica. Tem texto para colunas no LibreOffice também. Depois de operações múltiplas lá na parte inferior. Em dados. Em dados, né? Isso. Ah, estou vendo aqui agora. Obrigado, Adila. Muito obrigado. Pronto, texto para colunas. Pronto. Mas eu não vou conseguir porque eu não... Deixa eu ver se dá para fazer. Não sei o que está dando aqui, não. Se é no Zoom que eu estou aplicando. Pronto, como o Adila... Eu colei, né, aqui. Está tudo sempre na primeira coluna aqui. Não está cada um no seu devido lugar para fazer uma tabela. Aí vai em dados, texto para colunas. Ele vai conseguir dividir. Ah, foi certo, pronto. Eu não sei se vocês estão visualizando aí, mas eles estão... Aqui embaixo está dividido certinho. Aqui. Aí eu vou dar a instrução para o BR Calc ou para o Excel para onde dividir. Aí eu posso clicar em largura fixa, que eu vou dizer onde é que vai dividir. Tá vendo? Eu cliquei em largura fixa. No Excel também é mais ou menos isso. Não sei se é o mesmo termo, tá? Mas eu quero que divida uma coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui, outra coluna aqui e outra coluna aqui. Às vezes ele foge um pouquinho, tá? Mas é isso. Aí ele vai transformar aquilo que estava em uma coluna só para... Pronto, deu certinho. Muito bem. Excluo aquelas linhas que eu não queria. Isso daqui para o do Danilo, tá? Isso daqui é a análise de variância. Não é para usar ponto, é para usar vírgula. Mas eu não quero, no resumo, eu não quero a soma do quadrado, eu excluo também. Não quero o f calculado, eu excluo também. Eu quero o nível de significância. Como eu quero o nível de significância, eu vou botar um asterisco aqui. Eu vou trocar isso aqui por vírgula em tudo, é só deletar. É trabalhoso, pessoal, não é coisa simples, não. Bota para baixo, mas ganha tempo. Tem que transformar isso tudo aqui em vírgula, porque a gente, no Brasil é vírgula, separação decimal. Vírgula de novo. Isso tudo é visto, é muito trabalho, pessoal. Mas é assim que faz. Não tem outro jeito, não. Tem localizar e substituir também. Vocês podem fazer isso também. Localizar ponto, substituir por vírgula. Aí aqui, como foi significativo a 1%, eu vou botar 2 asteriscos aqui. Onde é que está o asterisco? E aqui exclui também. Pronto. Aqui eu vou inserir uma linha acima, inserir linha acima. Aqui vou centralizar à esquerda.
E aqui vou dizer que é para qual variável? Qual foi a primeira variável que a gente viu? Altura. Então, vai ser para altura. Isso foi para a primeira variável. Aí tem que fazer isso para todas as variáveis. Isso é o resumo da análise de variância, que vocês vão colocar no trabalho de vocês. Todo mundo ficou alegre aí? Tô voando, mas algumas coisas dá para ir entendendo. É porque quem visualiza esse resumo da análise de variância vai ter noção de o que foi significativo e o que não foi e comprovar os resultados, tá? Tá. Vai ter noção do que foi, o que não foi significativo, não foi significativo, ao qual o nível de significância. Isso tem que ter na monografia de vocês, vai ter que ter. Normalmente fica em anexo na monografia. No artigo, não, às vezes não bota, tá? Oi. Todas as que você for usar. Por exemplo, no grupo do Major Gomes, eu achei muito alto o CV da matéria seca de parte aérea. Aí eu não usaria ele, excluiria essa variável. É. E olha, eu fiz isso aqui, né? Aí eu vou ter que abrir outra planilha para fazer isso de texto para a coluna de novo em outra aba. Essa foi para a primeira, aí faz para a segunda e une. Só que na segunda, eu não vou precisar. Oh, meu Deus. Na segunda aba, eu não vou precisar colocar isso daqui, FV e GL novamente. Eu só vou usar o QM da segunda variável, que é perfil, diâmetro, número de perfil. Não, aqui pode botar sempre. Não? Pode, pode. O QM não significa. O gráfico tem que ser individual. Mas esse macete de texto para coluna é muito bom. Eu vou mostrar agora em outro exemplo, tá? Isso é para montar uma análise de variância, tá? O resumo da análise de variância. Isso. Mas qual gráfico usar no seu caso? Como nenhum deu significativo, eu não sei. Eu não foi significativo, porque eu vou apresentar um gráfico. Aí, no caso, o que você teria que apresentar seria do terceiro grau, porque o R está maior. A equação do terceiro grau explicaria melhor os seus resultados. Mas, rapaz, se pediram, bote, né? Tudo que é pedido para publicar um artigo na monografia, não iria, não. Eu não sei como foi que o pessoal solicitou para vocês, mas seria um gráfico para cada variável, no seu caso. O R maior, se eu fosse, se é obrigatório usar mesmo, eu usaria o que o R é maior. O R significa o quão próximo os pontos observados estão dos pontos estimados. E isso aconteceu na equação do terceiro grau. Pronto, aí outro macete, eu vou explicar para fazer os gráficos, tá? Rapidinho, que é o grupo do tomate também. Eu vou pegar aqui um do terceiro grau, que é esse daqui, que tem o B3, né? Eu não sei nem se o Excel explica a equação do terceiro grau. Mas vamos lá, eu vou copiar esses valores aqui. Não, vocês não estão vendo, não, que eu não estou compartilhando a tela. Mas vocês não estão vendo, mas acreditem em mim. Eu estou copiando aqui aqueles valores da variável independente, as médias observadas e estimadas da equação do terceiro grau. Vou colar e vocês vão visualizar. Pronto. Visualizaram aí. Aqui são as médias independentes, os valores observados e os valores estimados. Aí vou de novo em aquela macete de dados, seleciono a primeira coluna inteira, dados, texto para colunas,
largura fixa, aí eu vou e separo. Um aqui, opa, tá padrão, mas não é para ficar esse padrão, não. Padrão, inglês, ocultar. Pronto. Ok. Não foi certo. Dados. Eu não estou compartilhando, eu estou compartilhando com vocês, né? Acho que estou. Tá sim, professor. Texto para colunas, largura fixa. Eu posso usar também separar por tabulação, aí ele já vai certinho, tá? Porque já está tabulado certinho. Foi? Não foi. Mas vamos lá de novo. Dados, texto para colunas, tabulação. Não foi. O Excel iria. Texto para colunas. Vou em largura fixa de novo. Um aqui, já está. Ok. Pronto, foi. Aí eu vou localizar e substituir para substituir os pontos por vírgula. Como é que faz isso no Excel? Ctrl L, Ctrl F. No Excel é tão facinho. Aqui, localizar. Localizar ponto, substituir por vírgula. Aí vai substituir todos. Substituiu, pronto. Aí, inserir aqui, linha acima. Com isso daqui, a gente consegue montar uma tabela, tá? Com os dados observados e os dados aqui. Isso daqui é macete de Excel. Aí vocês vão e selecionam aqui e vão inserir gráfico, né? E escolhe o tipo do gráfico que vai ser utilizado. Pronto, aí é um gráfico de dispersão. Não, é um gráfico de linha. Meu filho está gritando ali. Selecionar aqui, vocês vão brincar, porque aqui é prática. Nunca mais eu mexi aqui, tá? Concluir. Não está certo. Vocês vão mexer um pouquinho aí, tá, pessoal? Eu estou viajando um pouquinho aqui, como é que faz. Mas se não, vocês vão no Word e inserem lá, que forma uma tabela também, tá? Às vezes eu gosto de inserir no Word, mas como eu não estou usando o Word, eu estou usando uma coisa que eu não estou habituado aqui, que a senha expirou do Office, não vai dar certo aqui. Mas vocês vão fazer uma tabela, um gráfico que vai ficar uma linha para os dados estimados e os pontos para os observados. E vão inserir aqui o R e a equação. Viu, Danilo? Danilo e o grupo do tomate. A figura tem que ser assim. E tem que colocar os eixos certinho, ficar bem bonitinho. Isso também é tempo. É coisa de um dia. Não é, é brincadeira, não. Por isso que a gente publica pouco. Além de ter que montar o experimento, fazer isso tudo, aí tem que depois tabular, depois tem que discutir os resultados. Tá? Olha, eu acho que do básico foi isso. Agora, para explicar assim, cada um individual, acho que eu vou ter que fazer com cada um de vocês individualmente. Mas é praticar, é pegar o arquivo, colocar no Excel, tentar fazer a tabela, porque se eu for explicar passo a passo o ícone de cada um, às vezes não estou usando o Excel, e cada gráfico é um tipo de gráfico, você tem que fazer as, as,